E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Então aqui Deus está explicando a santidade do casamento em relação à vontade do Pai. A vontade do Pai é que um casal tenha a aproximação, né, quando estão se conhecendo, fortaleçam os seus laços, o seu relacionamento, mas quando se casarem é um casamento estável. É um casamento de desejo de Deus que esse casamento seja para a vida toda. Ele não fez uma espécie que muda de opinião com relação a casamento conforme muda a direção do vento. Ele fez pessoas com estruturas de amor, de apego, de reconhecimento, de parceria. Ele fez um ser humano com sentimento para aproximar e para fortalecer os laços do casal. Quando há esse desvio, quando há esse interesse em separação, há um sinal de que ali está sendo usado forças contrárias à vontade do Pai. Então toda e qualquer separação teve mão ali do maligno, teve influência do livre-arbítrio, de uma decisão do homem, do ser humano, e não de Deus. Tá? É isso que Jesus está nos mostrando. Seguindo aqui então, disseram-lhe então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. Então ele fala aqui, os fariseus, né, utilizando das leis e as diretrizes que Moisés estabeleceu para eles, tinham a parte que Moisés permitia que eles perdessem os interesses pela esposa e procurassem outra, né, repudiassem a mulher. E aí Jesus, de novo, reafirmou. Isso foi para apaziguar, né, para ter uma solução ali de curto prazo para que eles se entendessem. Mas isso não era também a vontade do Pai. É uma vontade contrária do Pai. É uma solução paliativa, é uma solução do homem, do ser humano. Não é uma solução amparada na vontade de Deus que nos criou. Tá? Aí ele continua aqui. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e se casar com outro, comete adultério. O que casar com a repudiada também comete adultério. Então o que Deus fala aqui, né? Se uma mulher faz algo de errado contra o marido, contra a honra do marido, né, e ele acaba tendo que deixá-la, mas esse motivo justifica, né, porque aquela mulher cometeu o adultério e forçou o marido a deixá-la. Então esse está isento do pecado, vamos dizer assim. Deus não vai cobrar isso dele porque não partiu dele isso, né? Não partiu dele. Ele tinha uma natureza correta, estava fazendo as coisas corretas, porém ele foi vítima disso. Então ele sai ileso, não tem problema, ele pode continuar a vida dele, arrumar outra esposa. Mas por qualquer um outro motivo, se você muda a natureza da qual Deus agrada a Deus, da qual Ele fez, que é você se unir e permanecer nessa união, se você muda essa união, você adulterou, né? Você alterou a rota normal da sua vida em casal. Então você será cobrado por essa adulteração de caminho, né? Olha, você mudou aqui, então é disso que Deus está falando, você é uma adúltera. E tanto você como homem e a mulher também, né? Será cobrado por essa mudança de rota, né? Por adulterar a conduta de vocês.
Aí ele continua aqui no 10. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhe disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concebido. Aqui, Jesus vai abrir agora o leque, um pouquinho mais, tá? Ele vai chegar agora na parte, da forma que ele falou ali, nem todos podem receber essa palavra. Toda vez que Jesus faz uma afirmação assim, significa que ele está indo a um público específico. Ele não está indo à forma geral, as pessoas de modo geral. Então agora ele vai tratar um assunto específico, tá? Então vamos ver do que se trata. Aí ele fala assim no 12: porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Então aqui já cabe para a gente já comentando. Nós sabemos que eunucos, né, historicamente trabalhavam nos palácios, né, dos reis, cuidando dos haréns, né? Então eles eram homens castrados, né? Isso fisicamente falando. Mas aqui, o que Jesus está falando é como figura de linguagem. Vamos continuar aqui, porque no 12, há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe. Então, há alguns homens que nascem sem o desejo pelo sexo oposto, tá? É eunuco de nascimento. Ele não nasce, ele já nasce sem o interesse por mulher, tá? É disso que Jesus está falando. E há eunucos que foram castrados pelos homens. Aí esse fala da parte daqueles eunucos que vão trabalhar no harém, né? Cuidar das esposas dos reis, tá? Então esses são eunucos castrados pelos homens. E há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Então esses eunucos são aqueles que nasceram eunucos de mãe, mas reconheceram que eles eram eunucos, ok? E eles, para não viver o pecado da carne, eles optaram a trabalhar nas obras do reino, tá? No reino dos céus. Eles dedicam-se a evangelizar, eles dedicam-se entregam a sua vida a Cristo, né? A Jesus, no período a Deus. Para quê? Para que a carne não os derrote, né? É uma luta, é uma batalha aqui. Mas eles preferem, entre ficar com o pecado da carne, eles seguem aqui o reino dos céus, tá? Agora, quem pode receber isso, receba-o. Aí aqui Jesus explica de novo, é para um público específico. Esse público é o público que hoje nós conhecemos, mas lá naquela época, 2000 anos atrás, eles ficavam na obscuridade, eles ficavam na escuridão, eles não se revelavam, eles ficavam quietinhos. Então, mas já existiam, desde que mundo é mundo existe, tá? Mas não era escandalizado, não era demonstrado, era discreto, era escuro, era quietinho, né? Não se revelava. Então Jesus falava, quem pode receber isso, recebam, tá? Que era para um público específico, tá bom? Trouxeram-lhe então alguns meninos para que eles pusessem as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os meninos e não os estroveis a vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele fez uma explicação, ele começou falando sobre divórcio. De divórcio, ele pulou para homens ou mulheres que têm interesse no mesmo, né, no mesmo gênero, tá? Saindo disso, ele foi a criança, né? O que ele quer dizer? Aqui ele está dizendo assim, ó, se você quiser chegar ao reino, agradar a Jesus e ser salvo, você precisa ser como uma criança, no comportamento adulto, ok? Ele já estava falando dos pecados dos quais os homens e as mulheres adultas cometem, e depois ele trouxe um exemplo de como ser perdoado ou como se comportar em relação a isso. É se comportar
como uma criança, abdicando daquilo que te faz pecar, tá bom? Aí agora a gente continua aqui. E tendo-lhes imposto a mão, partiu dali, tá vendo? Aí ele finalizou o assunto, ele mostrou que para sair desse pecado precisa agir como uma criança, aí ele saiu dali, ali já finalizou esse ensinamento. Agora nós vamos para Mateus 16, e ele fala assim, Mateus 19, 16 diz assim: eis que, aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas de bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe o jovem: tudo isso eu tenho guardado, desde a minha mocidade. O que me falta ainda? E disse-lhes Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. Vem e me segue. Então aqui, irmãos, o que Jesus considerou aqui a riqueza do jovem? O que ele tinha de riqueza para oferecer para Jesus? Ok? Aí Jesus começou a perguntar para ele quais são os tesouros dele, tá? Ele falou assim: para mim ser salvo, ok? O que eu preciso para ser salvo? Então, se a gente olhar o Evangelho de Mateus, a salvação vem por Jesus. É Jesus quem trouxe a salvação. Não foi Moisés, não foi a lei de Moisés, não foi Abraão, não foi Salomão, não foi Elias, não foi absolutamente ninguém. O único exclusivamente que trouxe salvação é Jesus. Então ele começa a pergunta para o jovem, perguntando assim: quais são os seus tesouros? Você é rico no quê? Porque lhe falta, você tem tudo, né? Você quer saber o que lhe falta? Então, o que você tem? Aí começa a discorrer sobre o que ele tem. Então, para Deus, para Jesus, aliás, os tesouros são os ensinamentos que você ganhou. Esses são os tesouros, porque Deus não fala de tesouro físico, e sim espirituais, tá? Então ele fez a pergunta ao jovem e o jovem foi respondendo. Quando chegou no ponto que o jovem respondeu tudo o que ele tinha e que lhe faltava uma coisa, e o que faltava para ele ganhar a salvação era Jesus, Jesus falou para ele: vende tudo e entrega aos pobres. Então, esses ensinamentos que ele julgava ser os tesouros dele, que trouxe ele até ali, e ele achava que não faltava nada, não vai dar a ele a salvação. Ok? Da mesma maneira que Jesus estava ensinando um pouco nos versículos anteriores. Os fariseus não honram os pais e os seus pais, o pai e a mãe. Os fariseus têm doutrina de cego guiando o cego. É essa doutrina, é tudo isso que esse jovem tem. Então tudo isso não serve para nada, não vai dar salvação para ele. Então venda e entregue aos pobres. E quem são os pobres? Os pobres que Jesus está falando aqui são os pobres de espírito. São aqueles que estão seguindo a mesma doutrina que não vai trazer a salvação, que não estão aceitando o Messias como Salvador, e é o Messias que vai trazer o caminho do reino. E é o Messias que é a salvação, e é nele que está a salvação. Então ele falou: venda tudo, entrega tudo isso aos pobres, vem, começa do zero, começa de Jesus para frente, porque eu serei quem darei a você a salvação. É disso que se trata até aqui essa passagem, mas vamos continuar. No 22 então: e o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Percebe? Ele retirou-se triste. Qual o motivo que ele retirou triste? Porque ele possuía propriedades físicas, propriedades do homem, propriedade humana. Mas ele não considerou o que ele tinha de riquezas espirituais como riqueza. Para ele era só informação religiosa.
tá bom? E para Jesus não. Para Jesus os nossos tesouros é o que a gente armazena no espírito e não no físico, tá bom? Eles estão falando aqui de meios diferentes de riqueza. E por isso que ele não seguiu Jesus, porque ele acha que a riqueza dele é terrena, tá bom? Então vamos continuar aqui. E disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Por esse motivo, porque o entendimento deles é que a riqueza terrena interfere na riqueza espiritual. E são mundos diferentes, são planos diferentes de vida. Eu outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Essa dificuldade que existe de um rico entrar no reino de Deus é encontrar Jesus. Um rico ele está muito dedicado o tempo dele e o tempo de vida terreno a acumular riquezas, a manter o que ele tem, a administrar o que ele tem. E ele não vai ter tempo para construir riquezas espirituais. E as riquezas materiais, as riquezas humanas, não trazem a salvação. Então, ele não entra no reino dos céus por esse motivo. É porque ele não alcança, porque ele entregou o tempo dele a riquezas terrenas. Então, 25, seus discípulos ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, tomando a palavra, disse-lhe: eis que vos deixamos tudo e te seguimos, para o que receberemos? E Jesus disse: em verdade vos digo que, se me seguirdes, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher e filhos ou terras, por amor ao meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros, né? Então, há versões que falam muitos últimos serão os primeiros, muitos primeiros serão os últimos, né? É o mesmo significado. Então, o que vai acontecer aqui? Quando ele diz assim, porém muitos primeiros serão os derradeiros e muitos derradeiros serão os primeiros, ele está referindo-se ao povo gentil e ao povo judeu. Jesus veio primeiro ao judeu, mas o judeu não aceitou. Então, os primeiros foram os judeus, mas os primeiros não aceitaram, ok? Então, os últimos, agora os gentios serão os últimos a Jesus alcançar, certo? Então, o Jesus vai chegar aos gentios, que serão os últimos a serem buscados, porém, eles serão os primeiros a aceitarem, entende? Então, os últimos que Jesus chegou foram os primeiros a aceitarem Jesus. Então, muitos últimos serão os primeiros, e muitos primeiros, que são judeus, serão os últimos a aceitarem Jesus. Então, ele vai chegar nos gentios, que somos nós. Por último, nós vamos aceitar, não, Jesus. Então, a gente vai entender o sacrifício dele e estamos na obra dele. E os judeus não, por resistência às velhas leis, né, aos fariseus, às velhas práticas, eles não abrem mão das velhas práticas para receber Jesus. Nós, como não tínhamos as velhas práticas, nós recebemos Jesus, porque nós éramos ovelhas sem pastor. Tá bom? É disso que se trata esse final aqui. Bom, então, irmãos, é até aqui, tá? A próxima a gente continua com a leitura e o comentário de Mateus 20. Fiquem com Deus e até lá.